não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Esta poderosa citação de Epicteto nos convida a refletir sobre como nossas percepções moldam nossa realidade. Você já parou para pensar por que 99% dos homens não conseguem chegar a lugares que muitos consideram inatingíveis? O que os separa do sucesso, da realização e, principalmente, de uma compreensão mais profunda da psicologia feminina? Neste vídeo, vamos explorar esse tema intrigante, desvendando as barreiras emocionais e mentais que limitam muitos homens em suas interações e relacionamentos. A psicologia feminina é um campo fascinante e complexo, repleto de nuances que muitas vezes são ignoradas. Muitos homens, por falta de compreensão ou de habilidade emocional, se veem perdidos em situações que poderiam ser oportunidades de conexão e crescimento. A filosofia estoica nos ensina que o autoconhecimento é a chave para transformar nossas vidas, e neste contexto, isso não poderia ser mais verdadeiro. Quando nos entendemos melhor, conseguimos entender melhor os outros. A importância desse tema vai além de meras estatísticas. Trata-se da capacidade de se relacionar de maneira saudável e enriquecedora. Você verá que a filosofia estoica oferece um olhar profundo sobre a natureza humana, ajudando a desmistificar comportamentos e reações que muitas vezes parecem inexplicáveis. Aprender a observar nossas emoções e as das pessoas ao nosso redor pode ser o primeiro passo para romper essas barreiras invisíveis. Neste vídeo, você vai descobrir como a sabedoria dos estoicos pode ser aplicada na prática, permitindo que você desenvolva habilidades emocionais que são fundamentais para construir relacionamentos saudáveis. Vamos abordar como a resiliência, a racionalidade e a serenidade podem servir de guias em meio ao caos emocional que muitas vezes permeia a dinâmica entre homens e mulheres. Você vai entender que a força não está apenas em conquistar, mas em compreender e respeitar as emoções, tanto suas quanto das pessoas à sua volta. Prepare-se para uma jornada que não só ampliará sua visão sobre a psicologia feminina, mas também lhe dará ferramentas para se tornar um homem mais consciente e seguro. Ao final, você estará mais preparado para navegar em situações desafiadoras, quebrando os padrões que limitam sua capacidade de se conectar de maneira significativa. Então, vamos juntos desvendar esses mistérios e explorar o que realmente impede a maioria dos homens de alcançar esses lugares que parecem tão distantes. O estoicismo, uma escola de filosofia que floresceu na Grécia Antiga, tem suas raízes há mais de 2000 anos, sendo um dos sistemas de pensamento mais influentes da história. Fundado por Zenão de Cítio, o estoicismo foi desenvolvido por figuras notáveis como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Sêneca, um dramaturgo e estadista romano, abordou a moralidade e a ética em suas cartas, oferecendo conselhos práticos sobre como viver uma vida virtuosa. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais célebres professores de filosofia, enfatizava a importância da autodisciplina e da aceitação do que não podemos controlar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, trouxe a perspectiva estoica para a liderança, refletindo em seus escritos sobre como aplicar a razão e a virtude em meio às adversidades do Império Romano. Esses pensadores não só moldaram o estoicismo, mas também deixaram um legado que atravessa os séculos. Seus ensinamentos abordam a importância da razão, da virtude e da compreensão do nosso lugar no universo, promovendo uma vida baseada na resiliência e no autocontrole. No entanto, a relevância do estoicismo não se limita ao passado. Em um mundo contemporâneo repleto de incertezas, desafios e uma constante busca por felicidade, os princípios estoicos se mostram mais pertinentes do que nunca. Vivemos em uma era onde a ansiedade, a pressão social e a busca incessante por validação podem desestabilizar nossas vidas. Problemas como a instabilidade econômica, as crises políticas e as mudanças climáticas criam um cenário de incerteza que pode ser avassalador. Nesse contexto, os ensinamentos estoicos oferecem uma luz.
Um dos conceitos mais importantes do estoicismo é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre aquilo que está sob nosso controle e o que não está. Essa percepção é fundamental para lidar com as dificuldades do dia a dia. Ao focarmos apenas em nossas ações e reações, liberamo-nos do peso de tentar controlar o incontrolável. Por exemplo, em situações de estresse no trabalho, em vez de nos desesperarmos com a pressão de prazos ou expectativas dos outros, podemos direcionar nossa energia para como reagimos a esses desafios. A prática da dicotomia do controle permite que mantenhamos nossa serenidade, mesmo quando o ambiente ao nosso redor parece caótico. Essa ideia de controle é especialmente relevante quando pensamos nas dinâmicas de relacionamentos, como os que envolvem a psicologia feminina. Muitas vezes, os homens podem se sentir perdidos ou frustrados ao tentar entender as complexidades das emoções femininas, criando um abismo entre as expectativas e a realidade. Em vez de tentar controlar a forma como as mulheres se sentem ou reagem, os princípios estoicos nos ensinam a ouvir, a ser empáticos e a aceitar que cada pessoa tem sua própria perspectiva. Essa abordagem não só reduz a frustração, mas também promove uma comunicação mais saudável e construtiva. Além disso, o estoicismo nos convida a refletir sobre a impermanência das coisas. Em um mundo onde tudo está em constante mudança, abraçar a ideia de que nada dura para sempre pode ser libertador. Essa perspectiva nos ajuda a valorizar os momentos bons, ao mesmo tempo em que nos prepara para enfrentar as dificuldades inevitáveis que a vida nos apresenta. Quando olhamos para as relações, por exemplo, podemos entender que cada interação é uma oportunidade, mas também pode ser passageira. Aceitar essa transitoriedade nos permite viver com mais intensidade e autenticidade, sem o peso do apego excessivo. Outro aspecto essencial do estoicismo é a prática da gratidão. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta ou nas frustrações que enfrentamos, podemos cultivar um senso de gratidão pelas pequenas coisas da vida. Essa mudança de perspectiva pode ter um impacto profundo em nossa saúde mental e emocional. Ao reconhecer e valorizar o que temos, mesmo em meio às dificuldades, conseguimos criar um espaço interno mais positivo e equilibrado. Essa prática é especialmente importante em tempos desafiadores, quando a tentação de nos deixarmos levar pelo desânimo é grande. Os ensinamentos estoicos também nos encorajam a viver de acordo com a nossa verdadeira natureza. Isso significa agir de acordo com nossos valores e princípios, em vez de nos deixarmos levar pelas pressões externas ou pelas expectativas alheias. Em um mundo onde a conformidade muitas vezes é incentivada, ser autêntico pode ser um desafio. No entanto, ao nos alinharmos com a nossa essência, encontramos um caminho mais significativo e satisfatório, tanto em nossas relações pessoais quanto em nossas interações sociais. Essa autenticidade é fundamental para construir conexões significativas, permitindo que os homens se aproximem das mulheres de forma mais genuína e respeitosa. À medida que exploramos mais profundamente a psicologia feminina, percebemos que muitos dos conflitos surgem da falta de compreensão e da comunicação inadequada. O estoicismo nos ensina a valorizar a empatia, a escuta ativa e o respeito mútuo. Ao adotar uma postura estoica, os homens podem aprender a abordar essas questões com mais sensibilidade, reconhecendo que cada pessoa traz consigo um conjunto único de experiências e emoções. Essa compreensão pode abrir portas para diálogos mais profundos e significativos, permitindo que ambos os lados se sintam valorizados e ouvidos. Além disso, o estoicismo nos convida a praticar a resiliência. A vida é cheia de desafios e a maneira como respondemos a eles pode definir nosso caminho. Em vez de nos deixarmos abater pelas dificuldades, podemos aprender a ver cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Essa mentalidade não só nos fortalece, mas também nos prepara para enfrentar futuras adversidades com mais coragem e determinação. Por exemplo, em momentos de rejeição ou fracasso, em vez de nos sentirmos derrotados,
podemos refletir sobre o que podemos aprender com a experiência e como podemos nos aprimorar. A aplicação dos princípios estoicos na vida cotidiana pode ser um verdadeiro divisor de águas. Ao adotarmos uma abordagem mais racional e fundamentada, podemos melhorar não apenas nossas próprias vidas, mas também as relações que cultivamos. Nesse sentido, a filosofia estoica se torna uma ferramenta poderosa para navegar pelas complexidades das interações humanas, especialmente em um mundo onde a comunicação muitas vezes é mediada por mal-entendidos e expectativas irreais. Portanto, ao olharmos para a psicologia feminina e as dinâmicas que se desenrolam nas relações, é essencial que os homens se equipem com as lições do estoicismo. Ao praticar a dicotomia do controle, a gratidão, a autenticidade e a resiliência, eles não só se tornam melhores parceiros, amigos e colegas, mas também indivíduos mais equilibrados e em paz consigo mesmos. O estoicismo, com seus ensinamentos atemporais, oferece um caminho para um entendimento mais profundo e uma convivência mais harmônica, permitindo que todos, independentemente de gênero, encontrem significado e conexão em suas vidas. A jornada do autoconhecimento e da empatia é um passo crucial para que possamos, juntos, construir relações mais saudáveis e gratificantes. A vida é uma jornada repleta de desafios e incertezas, e muitas vezes nos deparamos com situações que testam nosso caráter e nossa capacidade de resiliência. Um dos conceitos fundamentais da filosofia estoica que pode nos guiar nessas situações é a importância da virtude e da sabedoria. A virtude, no contexto estoico, é entendida como a excelência moral e o comportamento ético, enquanto a sabedoria é a capacidade de discernir o que é realmente importante e agir de acordo com essa compreensão. Ao cultivarmos essas qualidades, nos tornamos mais aptos a enfrentar as adversidades e a tomar decisões que não apenas beneficiam a nós mesmos, mas também aos que nos cercam. Imagine-se em um ambiente de trabalho onde a pressão e o estresse são constantes. As demandas parecem intermináveis e as expectativas dos colegas e superiores podem ser avassaladoras. É neste cenário que a virtude se torna uma aliada importante. Manter a integridade e a honestidade, mesmo quando é tentador ceder à pressão e agir de maneira desonesta ou egoísta, é uma demonstração de força moral. Um exemplo prático disso pode ser a situação de um colega que, sob pressão, tenta levar os créditos de um projeto que foi, na verdade, um esforço coletivo. Optar por promover a colaboração e reconhecer o trabalho dos outros, em vez de buscar o benefício pessoal imediato, não apenas constrói um ambiente mais saudável, mas também fortalece sua reputação como alguém confiável e ético. Além disso, a sabedoria nos ensina a olhar além do imediato, a considerar as consequências de nossas ações a longo prazo. Em conflitos pessoais, por exemplo, podemos ser levados por emoções intensas, reações impulsivas e a necessidade de ter razão a todo custo. No entanto, ao exercitar a sabedoria, conseguimos pausar e refletir sobre a situação. Podemos perguntar a nós mesmos: qual é a verdadeira essência desse conflito? O que realmente está em jogo? Ao fazer isso, muitas vezes encontramos que a necessidade de vencer uma discussão não vale o custo de prejudicar um relacionamento. Assim, a prática da virtude e da sabedoria nos permite não apenas lidar com os desafios, mas também cultivar relações mais saudáveis e significativas. Os filósofos estoicos, como Epicteto, enfatizavam que a virtude é o único bem verdadeiro e que as circunstâncias externas, como riqueza, fama ou poder, são indiferentes à verdadeira felicidade. Essa perspectiva nos convida a olhar para dentro e a nos concentrar no que podemos controlar: nossas ações e nossas reações. Ao praticar a virtude e a sabedoria, desenvolvemos uma fortaleza interna que nos permite enfrentar as tempestades da vida com equanimidade. Em vez de nos deixarmos abalar por fatores externos, aprendemos a encontrar paz e contentamento em nosso próprio caráter. Refletindo sobre o legado dos estoicos, podemos entender que a aplicação desses princípios na vida cotidiana traz benefícios tangíveis.
Quando nos comprometemos a agir com virtude, criamos um ambiente ao nosso redor que promove o respeito mútuo e a cooperação. Isso se manifesta em ambientes de trabalho mais produtivos, em amizades mais profundas e em comunidades mais solidárias. A sabedoria, por sua vez, nos ajuda a evitar decisões impulsivas que poderiam levar a arrependimentos futuros. Ao ponderar sobre as consequências de nossas ações, agimos de maneira mais consciente e responsável. Portanto, ao olharmos para a psicologia feminina e os desafios que muitos homens enfrentam ao tentar compreender e se conectar com as mulheres, a virtude e a sabedoria se tornam ferramentas indispensáveis. Compreender o valor da empatia, por exemplo, é uma forma de cultivar a virtude. Quando um homem se esforça para entender a perspectiva de uma mulher, não apenas demonstra respeito, mas também enriquece sua própria experiência emocional. Essa conexão, fundamentada na virtude, pode abrir portas que de outra forma permaneceriam fechadas. A sabedoria, por sua vez, o ajuda a perceber que cada interação é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de crescer e evoluir. Além disso, a prática da virtude e da sabedoria não é um esforço solitário. Ao nos cercarmos de pessoas que também valorizam esses princípios, criamos uma rede de apoio que nos encoraja a continuar em nosso caminho de desenvolvimento pessoal. A convivência com indivíduos que demonstram integridade e discernimento nos inspira a agir da mesma forma. Assim, a prática da virtude e da sabedoria se torna um ciclo virtuoso, onde cada um apoia o outro em busca de um bem maior. Em última análise, a filosofia estoica nos ensina que a verdadeira força não reside na capacidade de dominar os outros ou de controlar as circunstâncias externas, mas na capacidade de se dominar e agir com virtude. Esse é um ensinamento que transcende o tempo e permanece relevante na sociedade contemporânea. Ao nos comprometermos a cultivar a virtude e a sabedoria em nossas vidas, não apenas nos tornamos pessoas melhores, mas também contribuímos para um mundo mais justo e harmonioso. Ao refletirmos sobre essas ideias, podemos perceber que a busca pela virtude e pela sabedoria é uma jornada contínua. Não se trata de alcançar um estado de perfeição, mas de nos esforçarmos diariamente para agir de acordo com nossos valores mais elevados. Cada pequena ação, cada decisão ponderada, nos aproxima desse ideal. E ao fazermos isso, nos tornamos não apenas seres humanos mais completos, mas também parceiros, amigos e cidadãos mais conscientes e compassivos. Assim, ao explorarmos a psicologia das relações e os desafios que homens e mulheres enfrentam ao se conectar, é essencial lembrar que a virtude e a sabedoria são faróis que nos guiam. Elas nos mostram que, independentemente das dificuldades que encontramos, sempre temos a capacidade de escolher como reagir e como agir. Essa escolha, quando baseada na virtude, não só nos enriquece, mas também ilumina o caminho para aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, ao abraçarmos essa filosofia estoica, nos tornamos participantes ativos na construção de um mundo onde a empatia, a integridade e a sabedoria prevalecem, e onde todos têm a oportunidade de prosperar juntos. No universo das relações humanas, especialmente quando se trata de entender a psicologia feminina, um dos conceitos que frequentemente se destaca é o desapego emocional. Esse é um princípio que, embora possa parecer contraditório à primeira vista, é fundamental para aqueles que buscam uma conexão mais profunda e saudável, tanto com os outros quanto consigo mesmos. Quando falamos sobre desapego emocional, não estamos nos referindo a uma indiferença fria ou à falta de sentimentos. Pelo contrário, trata-se de cultivar uma relação saudável com nossas emoções, permitindo que elas sejam sentidas, mas não dominem nossas ações e decisões. A prática do desapego emocional, segundo a filosofia estoica, nos ensina que devemos nos distanciar das reações imediatas às situações que nos afligem. Ao invés de nos deixarmos levar pelas emoções em momentos de perda ou decepção, os estoicos nos encorajam a observar nossos sentimentos com uma certa distância, analisando-os de maneira racional.
Isso pode ser uma ferramenta poderosa em contextos de relacionamentos, onde a intensidade emocional, muitas vezes, pode obscurecer nosso julgamento. Por exemplo, imagine que um homem vivencia o término de um relacionamento. A dor da separação pode ser avassaladora, levando a reações impulsivas e decisões que podem agravar a situação. No entanto, se ele aplicar o desapego emocional, pode observar sua tristeza sem se deixar consumir por ela. Ele pode reconhecer que a dor é uma parte natural da vida, algo que todos enfrentamos em algum momento. Com essa perspectiva, ele pode optar por agir de maneira construtiva, buscando apoio, refletindo sobre o que aprendeu com a relação e, gradualmente, abrindo-se para novas possibilidades. Outro cenário pode envolver a decepção em um ambiente de trabalho, como não ser promovido ou receber críticas. Em vez de reagir com frustração ou raiva, o desapego emocional permite que essa pessoa analise a situação objetivamente. Ele pode considerar as críticas como feedback valioso, refletindo sobre o que pode melhorar, ao invés de se fixar na dor do momento. Essa abordagem não só ajuda a manter a calma, mas também promove um crescimento pessoal e profissional. Os estoicos, como Marco Aurélio, praticavam o desapego como uma forma de se manterem focados e equilibrados. Marco Aurélio, em seus escritos, frequentemente enfatizava a importância de controlar nossas reações às circunstâncias externas. Para ele, o que realmente importa não é o que nos acontece, mas como reagimos a isso. Essa visão estoica é um convite para que todos nós aprendamos a direcionar nossas energias para aquilo que realmente podemos controlar, nossas próprias atitudes e pensamentos. A prática do desapego emocional, portanto, é uma forma de empoderamento. Em vez de sermos reféns de nossos sentimentos, nos tornamos observadores de nossas emoções. Essa mudança de perspectiva nos oferece uma nova liberdade. Ao desapegarmos das expectativas e dos resultados, conseguimos nos concentrar no presente e nas ações que realmente importam. Essa habilidade é particularmente relevante quando falamos sobre relacionamentos. Ao nos desapegarmos da necessidade de aprovação ou da ideia de que precisamos estar sempre certos, criamos espaço para uma conexão mais genuína e autêntica com os outros. É importante destacar que o desapego não significa ausência de amor ou de compromisso. Ao contrário, ao praticar o desapego emocional, fortalecemos nossa capacidade de amar de maneira mais profunda e saudável. Quando não dependemos da aprovação do outro para validarmos nosso valor pessoal, podemos nos relacionar de maneira mais autêntica, sem medos ou inseguranças. Essa autenticidade é atraente e pode abrir portas que antes pareciam fechadas. Quando olhamos para a psicologia feminina sob essa luz, percebemos que muitas mulheres valorizam a autenticidade e a calma em um parceiro. Um homem que pratica o desapego emocional é capaz de se comunicar de forma mais clara e honesta, sem se deixar levar por inseguranças ou medos. Essa habilidade não apenas melhora a dinâmica do relacionamento, mas também ajuda a construir uma base sólida de confiança e respeito mútuo. Além disso, o desapego emocional também nos permite lidar com a crítica de maneira mais construtiva. Ao invés de reagir defensivamente ou com ressentimento, podemos ouvir o que a outra pessoa está dizendo, refletir sobre isso e, se necessário, adaptar nosso comportamento. Essa habilidade é especialmente importante em relacionamentos, onde a comunicação aberta e a disposição para crescer juntos são fundamentais para o sucesso. Refletindo sobre a prática do desapego, encontramos no estoicismo ferramentas valiosas para administrar nossas emoções. Ao reconhecer que muitas das nossas reações são influenciadas por fatores externos, podemos optar por não nos deixar levar por essas influências. A sabedoria estoica nos ensina que a verdadeira liberdade vem de dentro e que, ao cultivarmos a capacidade de desapego, nos tornamos mais resilientes e menos suscetíveis ao sofrimento causado por eventos externos. Ao final, a prática do desapego emocional, longe de ser um sinal de fraqueza ou indiferença, é um ato de coragem.
É a coragem de enfrentar a realidade, de reconhecer que a dor é inevitável, mas que podemos escolher como reagir a ela. É a coragem de se permitir sentir, mas também de se libertar da prisão que essas emoções podem causar. Para aqueles que buscam compreender melhor a psicologia feminina, essa prática pode ser um diferencial significativo. Um homem que se apresenta com equilíbrio emocional, que demonstra compreensão e maturidade, não apenas atrai a atenção, mas também estabelece relações mais profundas e significativas. Em última análise, ao abraçarmos o desapego emocional, não estamos apenas nos aproximando da filosofia estoica, mas também nos preparando para uma vida mais rica e plena. Uma vida onde as experiências são valorizadas, mas onde não somos prisioneiros delas. Essa é a verdadeira essência do desapego, e é um caminho que todos podemos trilhar para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos, capazes de enfrentar os desafios da vida com serenidade e sabedoria. Viver de acordo com a natureza é um conceito central na filosofia estoica, que nos convida a refletir sobre nossa posição no universo e nosso papel dentro dele. Para os estoicos, a natureza não se refere apenas ao mundo físico ao nosso redor, mas também à natureza humana, à nossa razão e aos valores que devem guiar nossas ações. Epicteto, um dos mais influentes pensadores estoicos, enfatizava que a verdadeira liberdade vem da aceitação do que não podemos controlar e do empenho em viver de acordo com a razão e a virtude. Quando falamos sobre viver de acordo com a natureza, estamos nos referindo a... Esse conceito nos leva a refletir sobre como muitas vezes nos deixamos levar por expectativas e pressões externas, tentando moldar nossa vida de acordo com padrões que não nos pertencem. A busca incessante pela aprovação dos outros, por exemplo, pode nos desviar de nossa verdadeira essência e nos afastar de nossa capacidade de viver de maneira autêntica. Aceitar nosso papel no mundo envolve um entendimento profundo de quem somos, quais são nossas forças e fraquezas e como podemos agir de maneira que esteja alinhada com nossos valores mais profundos. O estoicismo nos ensina que agir com integridade e racionalidade é fundamental para viver de acordo com a natureza. Isso significa que devemos nos esforçar para agir de forma justa, não apenas em relação aos outros, mas também a nós mesmos. Um exemplo prático dessa ideia é a forma como lidamos com os desafios e adversidades da vida. Em vez de reagir impulsivamente ou com raiva, a filosofia estoica nos convida a parar e refletir. Pergunte-se: o que eu posso controlar nessa situação? E como posso agir de forma que reflita meus princípios? Essa abordagem nos permite encontrar um caminho claro em meio à confusão, ajudando-nos a tomar decisões mais sábias. Ao focarmos em cultivar virtudes como a sabedoria, a coragem e a justiça, encontramos uma fonte de satisfação que não pode ser abalada por eventos externos. Em vez de buscar a felicidade em coisas passageiras, somos incentivados a olhar para dentro de nós mesmos e a trabalhar em nosso desenvolvimento pessoal. A busca pelo equilíbrio interno, que é uma das chaves para viver de acordo com a natureza, é frequentemente abordada por filósofos estoicos. Sêneca, por exemplo, afirmou que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa citação nos ensina que a nossa paz interior não depende do que nos acontece, mas sim da forma como escolhemos responder a essas experiências. Essa perspectiva nos dá poder e autonomia, permitindo que, mesmo em tempos difíceis, possamos encontrar um espaço de tranquilidade e clareza. Outra reflexão importante é sobre como a natureza nos fala através das nossas emoções e reações. Muitas vezes, nos permitimos ser guiados por emoções negativas, como o medo e a ansiedade, que podem nos desviar do caminho da virtude. No entanto, ao reconhecer essas emoções como parte da experiência, os estoicos também nos lembram da importância da comunidade e das relações interpessoais. Viver de acordo com a natureza não significa isolar-se ou se afastar dos outros. Pelo contrário, implica em reconhecer que somos parte de um todo maior. A maneira como interagimos com os outros e como contribuímos para o bem-estar coletivo
é uma extensão de nossa própria integridade. A verdadeira virtude é manifestada nas ações que tomamos em relação aos outros, promovendo um ambiente de respeito, compreensão e empatia. Ao cultivarmos essas qualidades, não apenas enriquecemos nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. A prática da gratidão também é uma maneira poderosa de viver de acordo com a natureza. Ao reconhecermos e valorizarmos o que temos, em vez de nos concentrar no que nos falta, somos capazes de cultivar uma atitude positiva e resiliente. Epicteto nos ensina que a felicidade não está nas circunstâncias externas, mas na forma como escolhemos encarar a vida. Quando adotamos uma mentalidade de gratidão, começamos a perceber a abundância que já existe ao nosso redor. A prática de escrever sobre nossas experiências e reflexões pode ser uma ferramenta poderosa para entender melhor nossas emoções e decisões, permitindo-nos viver de forma mais consciente e intencional. Ao nos comprometermos a viver de acordo com a natureza, encontramos um caminho para a paz interior que é duradoura e inabalável. Essa paz não é a ausência de desafios, mas sim a capacidade de enfrentar esses desafios com uma mente tranquila e um coração aberto. Cada dia se torna uma nova oportunidade de praticar a virtude, de agir com integridade e de nos alinharmos com o que realmente importa. Portanto, ao refletirmos sobre esses ensinamentos estoicos, nos deparamos com a possibilidade de transformar nossas vidas. Ao aceitarmos nosso papel no mundo e agirmos de acordo com a razão e a virtude, abrimos as portas para uma existência mais rica e significativa. Viver de acordo com a natureza é um convite para explorar nossas verdadeiras potencialidades e para nos conectar. Inspirados pelo filósofo Epicteto, aprendemos que a verdadeira sabedoria reside em distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. A prática da aceitação e do desapego é fundamental para nos libertarmos das expectativas que muitas vezes nos aprisionam. Quando nos deparamos com os desafios da psicologia feminina, é essencial lembrar que a empatia e a compreensão são chaves para abrir portas que muitos consideram inalcançáveis. O estoicismo nos ensina que as emoções não devem nos dominar. Ao invés disso, devemos abordá-las com racionalidade. Isso significa que, ao nos relacionarmos com as mulheres, precisamos ser autênticos e transparentes, libertando-nos da necessidade de aprovação externa. A força mental e emocional que desenvolvemos ao aplicar os princípios estoicos pode ser um divisor de águas em nossas interações. A prática da reflexão diária, como sugerido por Epicteto, pode nos ajudar a compartilhar suas experiências nos comentários e interaja com o canal. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar dessas reflexões valiosas. Lembre-se sempre das palavras de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Que essa citação inspire sua jornada e o encoraje a buscar uma vida de sabedoria e autenticidade.